Mais. Deus seja louvado. Será que podemos dizer glória a Jesus Cristo? Amém, amém. Deus seja louvado, Deus te abençoe. Fala ao seu irmão, Deus te abençoe antes de sentar. Não vai apertar as mãos, fala a ele, Deus te abençoe. Amém. Acho que foram bem aquecidos com a irmã Adelaide, né? Podemos agradecer ao Senhor por ele? Amém. Ok. Saúde vocês todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tenha a bondade, pode sentar. Entretanto, peço os técnicos num bom retorno para ajudar. Ok, como foi agendado, acho que cada um de nós está no seu lugar. Vamos começar com o serviço de consagração de bebês. E depois vamos continuar com o nosso programa. Ok, que trouxeram os bebês. Pode trazer os bebês. Se tem. Na realidade não são mais os bebês, hein? A maioria deles já estão a andar. E alguns já têm os pequeninos já atrás que vão seguir. Eu estava pensando que vai sair toda a igreja. Ok. Mamãe, fica ao lado do seu marido. Sabe o que nós vamos fazer? Para não eles não vão levar mal, para não ficar aqui muito tempo, como temos realmente um serviço para isso, vamos falar um pouco, porque nunca mais consagramos os bebês durante esse tempo da pandemia. Então não leva mal.
vão voltar nos vossos lugares para não sofrer ficar de pé aqui, ok? Concorda comigo? Então, podem voltar no vosso lugar. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Kotanga parole de Dieu. Chamei eles para apreciar, Abengi bango pona kotala. para ver se são muito ok. Vamos ficar de pé. Vamos ler no livro de Marcos 10, de 13 até 16. Tokotanga livre à Marc 10, 13 jusqu'à 17. Ok, depois vamos ler primeiro o livro de Crônicas 29, de 13 até 16. Sima tokotanga 1 Chronique 29, 13 jusqu'à 16. Ok, se pode ser projetado no quadro. Marcos 10, 13 até 16. Marc 10, 13 jusqu'à 16. Depois, primeiro de Crônicas 29, 13 até 16 também. Sima 1 Chronique 29, 13 jusqu'à 16. Ok, podemos ler. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Amém. Vou chamar a vossa atenção aqui nesse versículo 16. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os batizou. Os abençoou. Está bem claro, hein? E se vocês podem notar, não era bebê assim, eram os meninos, já um pouco avançado um pouco na idade. Então vamos ir no primeiro livro de Crônicas. Em Chronique 29, de 13 até 16. 29, 13 jusqu'à 16. Por favor, pode pegar a Bíblia para ganhar um tempo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Amém. Tudo que nós demos a Deus vem de... Ok, vamos inclinar nossas cabeças para esse serviço. Deus Todo-Poderoso, neste momento queremos entregar esses bebês, esses meninos nas suas mãos. Como nós acabamos de ler, não há nada que nós temos que não vem de ti. Tudo que nós temos é a sua mão poderosa. E hoje queremos, para render glória e graça a ti, entregar esses bebês nas suas mãos. Seja louvado em tudo, nos ajuda do início até no fim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar.
Ok, rapidamente, Rapidement, podemos ler na Bíblia tokoki kotanga na Bible. para a pessoa que acredita na Bíblia, Bona bato bandimeli Bible. do início até no fim, Ebandeli tina suka ou para bem dizer no Novo Testamento. to pona koloba malamu na Nouveau Testament. Não vamos ver nenhum lugar nenhum Tokomona esika ata moko te onde que o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, epai wapi maître le Seigneur Jésus-Christ batizou as crianças. abatisaki bana mikie. Não, porque o batismo Parce que baptême é para alguém que vai se arrepender, que vai se converter. ezali mpona moto akose repentir akobongola motema. Há uma condição para receber o batismo. Eza na condition moko mpona kozwa baptême. E aliás, hoje nós vamos ter batismo no fim do culto. Biso mpe lelo tokozala na baptême na suka ya kilte. Alguém para ser batizado Moto po ete akoka kozwa libatisi deve primeiro receber a palavra. liboso esengeli ayamba parole. O coração dele deve ser tocado pela palavra. Motema na ye esengeli etutama na parole. É assim que ele próprio Eza bongo nde ye moko vai tomar a decisão. akozwa décision. A decisão não sairá dos pais. Décision yango ekowuta epai ya batata A te. decisão não sairá do pastor. Décision yango ekowuta epai ya pasteur te. Mas a decisão sairá dele próprio. Mais décision yango ekowuta epai na ye Porque moko. a salvação Parce que salut é individual. ezali individuel. Entende isso? Porque lá na cruz, quando Jesus Cristo morreu, Parce que kuna na ekulusu ntango Yesu Kristo akufaki morreu para nós todos. akufaki mpona biso nyonso. Mas que é salvo, Mais moto aza sauvé, mas que é perdoado, mais moto oyo alimbisami. porque Jesus Cristo foi derramado sangue. Parce que Yesu Kristo asopaki makila. O sangue de Jesus foi derramado Makila ya Yesu esopanaki para perdoar nossos pecados. mpona kolimbisa masumu na biso. Mas Mais isso é válido yango ezali para quem que aceita mpona moto oyo andimi a obra que Jesus Cristo tinha feito. mosala oyo Yesu Kristo asalaki. Entende isso? No Antigo Testamento, Na Ancien Testament, quando o povo de Israel começou a murmurar, ntango peuple d'Israël ebandaki komurmure, Deus enviou serpentes Nzambe atindaki baserpent e começaram a picar, a morder o povo. mpe babandaki kosua peuple. Deus disse a Moisés: Nzambe alobaki epai ya Moïse, levanta a serpente de bronze. telemisa serpent d'airain. Qualquer pessoa que será mordida Moto oyo nyonso bakosua vai olhar akotala aquela serpente de bronze. serpent d'airain wana. Pouco importa Peu importe a mordida. ndenge baswali Quando ye, ele levantará os olhos ntango kaka kotombola e miso olhará mpe na akotala serpente de bronze, na serpent d'airain, ele ficará. akozala guéri. Não é aquela serpente que curava, Eza serpent wana te moto azalaki koguérir, mas o fato de receber, mais mpona koyamba de aceitar ya koaccepte a ação que Deus fez, action oyo Nzambe asali, a obra que Deus fez, mosala oyo Nzambe asali, de acreditar nisso, kondimela yango, é isso que curava. yango nde ezalaki koguérir bato. Aquela serpente Serpent wana não tinha nenhum poder para curar. ezalaki na puissance ata moko te mpona koguérir. Prova, pode levantar a mesma serpente hoje, ou encontrar isso, vai fazer pesquisa e vai encontrar, pode olhar isso o dia inteiro. Se estás doente, não ficará curado. Mpona preuve yo mpe okoki kosala serpent ya ndenge wana to oluka ti okokuta yango banda kotala yango soki oza maladi banda ntongo ti na poko kobika na yo te. Não vai te curar, porque Deus não falou mais isso. Ekobikisa yo te parce que Nzambe alobi yango lisusu te. Aquela era já passou. Ntango wana esi eleka, Aquele tempo já passou. ntango wana esi eleka. Deus, cada tempo, cada era, Nzambe na chaque âge
envia a palavra. atindaka parole E quando você recebe a palavra que ele enviou, mpe soki oyembi parole oyo atindi pouco importa seus pecados. peu importe masumu na yo Aquela palavra parole é wana a expiação yango nde expiation para seus pecados. mpo na masumu na yo. Entende isso? Da mesma forma, cada era. ndenge moko na chaque âge. E quando Deus passa aquele tempo, mpe soki nzambe aleki ntango e wana você está atrasado, mpe yo oza na retard, se você tem Espírito de Deus, soki oza na molimo ya nzambe deixará que é daquela era, okotika oyo ezali eleko wana daquela era passada, ya age wana oyo eza e passe vai se enquadrar mpe okosencadre na era atual. na age actuel. Vocês estão vivos? Amen. Então, Bongo da mesma forma, ndenge moko Deus falou através de Jesus Cristo. nzambe alobaki na nzela ya yesu kristo. Jesus Cristo não batizou as crianças. yesu kristo apesaki libatisi epai ya bana te. Assim, quando bebê bongo ntango bebe não chegou ainda na idade de responsabilidade, akomi nano na age ya responsabilité te, na idade que ele pode se arrepender. na age oyo ye moko akoki kose repentir. Se esse bebê morre, soki bebe yango akufi pouco importa peu importe os pecados dos pais. masumu ya batata na ye. Desculpa, realmente estou incomodado. Acho que está fazendo mesmo questão porque ele tumba não está. Então vocês que estão lá têm que arrumar bem as coisas. Hein? Pouco importa se os pais são pecadores, Peu importe soki batata na ye bazali basumuki, se os pais são assassinos. soki batata na ye bazali bassassin, O filho não tem nada a ver com isso. mwana wana aza na rien à voir na makambo wana. Seja que foi nascido no mau caminho, ezala soki abotami na nzela ya mabe, a vida dele vem de Deus. vi na ye ezali kowuta epai ya nzambe. Ele é inocente. ye azali innocent. O sangue de Jesus Cristo makila ya yesu kristo vai proteger aquele bebê, ekobatela bebe wana, levará aquele bebê ekomema bebe wana até na presença de Deus. ti na présence ya nzambe. Acredita nisso? Amen. Vamos ler o irmão Branham. Uma citação só. totanga citation moko ya frère Branham. O profeta disse assim, Prophète alobi na pregação, la prédication, José encontra seus irmãos. José rencontra ses frères. encontrando seus irmãos. Dia 30 de dezembro de 56, parágrafo 2. Le 30 décembre 56, paragraphe 2. Ok, vamos ler isso rapidamente. Totanga ngo rapidement. No fim Na suka dessa citação que nós vamos ler parágrafo 2 até 6. tokotanga paragraphe 2 jusqu'à 6. O irmão Branham me disse, hein, Frère Branham alobi se nós estamos a entregar esses bebês na mão de Deus, soki tozokaba babebe yango na maboko ya nzambe, e porque vieram de Deus. eza parce que bauta epai na nzambe. E isso, o segundo livro de crônica que nós lemos, ou o primeiro livro de crônicas. 1 Chronique esika touti kotanga. Então o profeta disse assim, Prophète alobi boy. eh bien, nous avons juste avant le service de ce matin, Bem, nós temos alguns justamente antes do serviço dessa manhã, ou avant la leçon de l'école du dimanche, ou antes da lição da escola dominical, nous aurons un service de consécration de bébés. teremos serviço de consagração dos bebês. Et mon frère E meu irmão, a un petit qu'il désire consacrer au Seigneur. ele tem pequeno que ele deseja consagrar ao Senhor. Mon frère dans la chair. Meu irmão na carne. Et peut-être que certains parmi vous,
E talvez que alguns entre vocês, autres mères et pères, outras mães e papás qui est ici avait un petit à consacrer. que estão aqui tenham pequeno a consagrar. Hein, un menino à consacrer. Maintenant, bien des fois dans la Bible, Agora, muitas vezes na Bíblia, et nous avons eu beaucoup de divisions dans les églises à cause des différentes théories sur le baptême des enfants. e nós tivemos muitas divisões nas igrejas por causa das diferentes teorias sobre o batismo das crianças. Sobre o batismo das crianças infantil. Bona bateme ya bana mike. Et maintenant, E agora, il y en a qui le prennent et les aspergent en guise de baptême des enfants. há alguns que pegam neles e os aspergem em virtude do batismo das crianças. Pega água, A coisa mai, vai passar algumas gotinhas, a cotia moa matanga, é isso o batismo. e angonde bateme. Para já, pela definição, Ou déjà, na definição, não é isso o batismo. e angote bateme. Entende isso? Amém. Cela dépend de la façon dont vous voulez les consacrer. Aquilo depende da maneira que vocês desejam consagrar eles. Mais tout cela équivaut à une seule chose, Mas tudo aquilo equivale a uma única coisa: à la consacration au Seigneur. a consagração ao Senhor. Et maintenant, E agora, puisqu'un bébé ne pêche pas, antes que bebê não peque, Amen. Bébé não, bebê asala kalisumu. il n'a aucun péché. Ele não tem nenhum pecado. Oh, aquele pecado original não existe. O péché wana originel ezalaka te. Você que tem um pecado original, Yo nde oza na péché originel, mas o bebê não tem, mais bebê aza na yango te. porque há um sangue Parce que makila moko que ezali protege aquele bebê, oyo ezali kobatela bebê que wana, fala no seu lugar oyo ezali koloba na esika na antes ye dele chegar à idade de responsabilidade. avant que akoma na âge ya responsabilité. Jésus est mort pour ôter les péchés du monde. Jesus morreu para tirar o pecado do mundo. Et le bébé n'a commis aucun péché. E o bebê não cometeu nenhum pecado. Il est né dans le péché. Ele nasceu no pecado. A maneira que nós nascemos, ou nós fomos nascidos, Na lolenge oyo biso tobotama, a maneira que nós nascemos, lolenge oyo biso tobotamaka, ou nós fomos nascidos, to ndenge oyo biso tobotamela, não é essa maneira prevista pelo Deus. eza yango te lolenge oyo Nzambe abongisaki Não. te. O homem queria, Deus tinha previsto de vir pela palavra. Nzambe abongisaki toyelaka na nzela ya parole. Mas se homem podia se reproduzir pela palavra, Mais soki moto akokaki kose reproduire na nzela ya parole, o plano de Deus não ia se cumprir. plan ya Nzambe elingaki ekokisama te. Ele é a grande sabedoria. Ye nde la grande sagesse. O homem devia passar pela queda Moto esengelaki aleka na nzela ya shit para que Deus possa manifestar po ete Nzambe akoka komanifeste os atributos baatribu de Salvador, ya sauveur, curador, ya guérisseur, todo o plano da redenção. plan mobimba ya rédemption. Aleluia! Amen. Então, Bongo, Deus, a grande sabedoria, Nzambe la grande sagesse sabia. ayebaki. Então, através do pecado, Bongo na nzela ya péché, o Adão nasceu Adam abotaki junto com Eva. ensemble na Ève. E todos nossos descendentes do Adão Pe biso nyonso badescendant ya Adam, nascemos e fomos nascidos da mesma forma. tobotama na lolenge moko, Mas na linha, mais na lignage desde o Adão uta Adamu até hoje, ti lelo há um ser humano ezali na être humain moko que fugiu da regra geral, oyo akenda libanda ya règle générale, que foi nascido oyo abotama sem o rapport sexual. sans relation sexuelle. O nome desse homem Kombo ya moto yango é o Senhor Jesus Cristo. ezali Nkolo Yesu Kristo. Ele foi nascido Ye abotama
quando a mãe dela, tango mama na ye Maria, Marie estava na frequentação com José, azalaki na fréquentation na Joseph, o anjo visitou Maria ange avisitaki Marie e as palavras que o anjo falou a Maria, pe maloba oyo ange alobelaki Marie logo quando Maria recebeu, aceitou essas palavras, essa promessa de Isaías, tango kaka Marie acceptaki maloba wana ya promesse ya Isaïe, Isaías 6:9, Esaïe 6:9, a palavra que foi pronunciada pelo anjo maloba oyo ange alobaki foi materializada ezalaki matérialisé na barriga da Maria. na libumu ya Marie, E o bebê que foi nascido pe bebe oyo abotamaki não foi o resultado de ajuntamento entre José e Maria. ezalaki résultat te ya bosangani ya Marie na Joseph, O nome dele é Jesus. kombo na ye Yesu. Entende isso? Ele fugiu essa regra. Ye akendaki libanda ya règle wana, Foi Deus, foi tudo Deus. azalaki mobimba nzambe, Foi tudo humano. azalaki mobimba moto, Lado humano na ngambo moko azalaki moto para viver, crescer como humano, falar como humano aos humanos. po ete avivre akola aloba lokola ime epai ya baime, Foi humano falando aos humanos. azalaki ime koloba epai ya baime, E foi canal pe azalaki canal porque Deus falar aos humanos. po ete nzambe akoka koloba epai ya baime. Aleluia! Amen. Deus ficou face a face Nzambe azalaki face à face com sua criatura. na ekelamu na ye, Dormiu com sua criatura. alalaki na ekelamu na ye, Comeu com sua criatura. aliaki na ekelamu na ye, Andou no barco com sua criatura. atambolaki na bwato na ekelamu na ye, Multiplicou pães junto com sua criatura. amultipliaki bamapa ensemble na ekelamu na Mas ye. quando ressuscitou Lázaro, Me ntango asekwisaki Lazaro, foi Deus dentro de Jesus Cristo. ezalaki nde nzambe na kati ya Yesu Kristo, Foi a palavra feita carne. ezalaki la parole faite chair. Aleluia. Amen. Meus irmãos, Bandeko na ngai, moko fugiu da regra. akimaki libanda ya règle. Uma mulher não pode conceber sem a presença do homem. Mwasi akoki kozwa zemi te sans que mobali azala, Nunca aconteceu. jamais esalama. Mas naquele momento, Me na ntango wana isso aconteceu. yango esalamaki, Foi o plano da redenção ezalaki plan ya rédemption para resgatar o perdido, mpona koracheter le perdu, para resgatar o ser humano. mpona koracheter l'être humain. Então, aquele menino Bongo mwana wana que foi nascido oyo abotamaki através do sangue dela, na nzela ya makila na ye, os pecados do mundo inteiro, masumu ya mokili mobimba que vai receber esse menino, oyo akoyamba mwana oyo, que vai receber, aceitar a obra do menino. oyo accepte œuvre ya mwana yango. Ele é salvo. Moto wana nde aza sauvé. E o bebê, Pe bébé antes de chegar na idade de responsabilidade, avant que akoma na âge ya responsabilité, não tem nada a ver com os pais. aza na rien à voir na batata na ye. Seja que o pai é louco, Ezala soki tata na ye aza liboma, seja que o pai é maluco, ezala soki tata na ye aza liboma, que vai engravidar aquele maluco, moto oyo akotia zemi na liboma wana, e a mãe vai abandonar o bebê não sei aonde. pe mama akokende kobwaka bebe soki wapi. Se aquele bebê morre, Soki bebe yango akokufa, aquele bebê bebe wana vai na presença de Deus. akokende na présence ya Nzambe. Cependant,
Por enquanto, Quand Christ est mort au calvaire, quando Cristo morreu no Calvário, il a ôté les péchés du monde. ele tirou os pecados do mundo. Et le bébé E o bebê n'est pas responsable não é responsável jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la responsabilité. até que ele possa atingir a idade da responsabilidade. Et tout petit bébé, E todo pequeno bebê, peu importe pouco importa que ses parents soient des pécheurs, que seus pais sejam pecadores. dès qu'il meurt, Logo que ele morre, il va droit ele vai direito dans les bras de Christ. nos braços de Cristo. Voyez, Estão vendo? parce que celui-ci Porque este aqui a payé le prix. pagou o preço. Peu importe que le bébé soit né dans le péché, Pouco importa que o bebê seja nascido no pecado. estão vivos? Amém. Peu importe que le bébé soit né dans le péché, Pouco importa que o bebê seja nascido no pecado, par l'adultère por adultério, ou quoi que ce soit. ou seja o que for. Você acredita nisso? Amém. Cela ne change rien du tout. Isso não muda em nada. Ce bébé est en sécurité avec Christ. Esse bebê está em segurança com Cristo. Parce que celui-ci Porque este aqui est mort pour ôter le péché du monde. morreu para tirar os pecados do mundo. Et puis, quand il devient assez grand, E mais, quando ele se tornar grande o suficiente, s'il commet un péché personnel, se ele comete pecado pessoal, il doit donc se repentir então ele deve se arrepender pour ce qu'il a fait. por aquilo que ele fez. Mas Il n'a aucun péché personnel ele não tem nenhum pecado pessoal, jusqu'il soit assez grand pour commettre un péché. até que ele se torna o grande o suficiente para cometer pecado, Pour distinguer le bien du mal. para distinguir o bem do mal. Menino de 5 anos vai abrir panela, vai roubar toda a carne, vai comer porque é goloso. Isso você, mãe, que vai lhe bater, vai lhe corrigir. Deus não tem nada a ver, ele não pecou. Embora que não é um bom sinal. Até com essa sinha balamote. As mães, A mamãe? as mães assim dizem: você vai seguir o seu pai, porque o seu pai roubava. Você vai seguir o seu tio e vai ver aquele tio imputado muito ao lado do pai. Okomona tata mama koloba yo okolanda tata na oboya azale koyiba to akoloba yo okolanda tata leki na yo azale koyiba okomona tata leki yango bazolobeleza kaka na ngambo ya tata. Aquele tio aí é só ao lado do pai. Tata leki wana na ngambo kaka ya tata. Então, Bongo se tem 4 anos, 5 anos, soki aza na 4 ans 5 talvez ans 6 anos, peut-être 6 ans, Deus não conta seus pecados. Nzambe atalaka masumu na ye te, Porque ele não sabe ainda distinguir o bem e parce que ye ayebi nano malamu na mabe te. estás a ver que tudo que o mundo faz costuma copiar a Bíblia. Ozomona ete nyonso mokili esalaka baimitaka Bible. Tinha uma certa idade, mais tarde mudou, 18, vai ver, mais tarde vai mudar. Tem tendência de baixar de ser 16 anos. Tem tendência a isso. Ezalaki liboso na âge moko nsima bake 18 ans mpe tendance ezali bakoma ti na 16 ans, A idade de responsabilidade. âge ya Mais responsabilité. maintenant, nous essayons toujours autant que possible, Mas agora nós sempre tentamos o quanto possível et d'après notre connaissance, e segundo nosso conhecimento de rester proche de la Bible en ce qui concerne ces choses. de permanecer próximo da Bíblia no que diz respeito a essas coisas. Maintenant, Agora, il n'y a aucune écriture dans la Bible não há nenhuma escritura na Bíblia pour l'aspersion des bébés. para a aspersão dos bebês. Sabe a expressão dos bebês? Aspejar o que algumas gotas na cabeça. Ezali La seule chose que nous voyons, ou plutôt aucun baptême d'enfant dans la Bible, sous aucune forme, a única maneira que nós vemos, aliás, o único batismo das crianças da Bíblia non, non,
Não há nenhum batismo das crianças da Bíblia de nenhuma forma. Ok. Le seul passage que nous trouvons, A única passagem que nós encontramos il est écrit ici dans les Écritures, está escrita aqui nas que Escrituras ils ont amené des petits enfants à... que eles levaram criancinhas a Jesus Et il les a pris dans ses bras. e ele tomou eles nos seus braços. Pode ler isso no Evangelho. Mateus, Marcos, João falou tudo isso. Lucas vai ler isso. Não está escrito que Jesus Cristo batizou. Não, abençoou. Okweko otanga ona ba Evangelho Matthieu, Marc, Jean ekomami ete Yesu Kristo azwaki bango na maboko pe apambolaki bango me abatisaki bango te. Il les a pris dans ses bras. Ele tomou eles nos seus Il braços les a bénis. e les abençoou. Et a dit, E disse: laissez venir à moi les petits enfants. deixar vir a mim as criancinhas, Ne les empêchez pas. não les impeçam, Car le royaume des cieux porque o reino dos céus est pour ceux eza mpo na bango te, me mpo na baoyo bazali lokola bango. maintenant. Agora, Comme il s'en allait à Dieu, como eles et iam a Deus qu'il est assis aujourd'hui à la droite dans son corps de chair, e que está sentado à direita no seu corpo da carne, sur le trône de Dieu, no trono de Deus, et il a commissionné e ele comissionou son église sua igreja d'aller dans le monde entier de ir no mundo inteiro et continuer l'œuvre qu'il avait commencée ici. e continuar com a obra que ele começou aqui. Alléluia. Amen. Ele morreu, E akufa, foi sepultado akundamaki, e ressuscitou. pe asekwa, E deixou a comissão pe atika commission à igreja na eglise de continuar. ya kokontinue. Entende porque nós consagramos os bebês? ozososola mpona nini tokonsakraka babebe? Estamos a continuar Tozali o kokontinue que ele fazia aqui na... oyo ye azalaki kosala awa na mabele. Então, ele deixou a comissão. Ye atika commission. Na realidade, os seus discípulos são representantes de Jesus Cristo. En réalité, badisciple na ye bazali barepresentant ya Yesu Os Kristo. muçulmanos são representantes do Maomé.
Ba musulman baza ba représentant ya Mahomet. Entende isso? C'est-à-dire la prédication de l'évangile, Quer dizer a pregação do evangelho, la guérison des malades, a cura dos doentes, la consécration des enfants, a consacração das crianças et ainsi de suite. e assim por diante. Tudo que ele fez, Nyonso ya sala colocou a igreja para continuar a obra, atie église pour ete ba continuer œuvre. esperando até a vinda dele. Kozela ti boyei na ye. Par conséquent, Por conseguinte, il est demandé aux bien-aimés d'amener leurs petits au Seigneur en les remettant au pasteur. é pedido aos bem-amados de trazer seus pequeninos ao Senhor, colocando eles nos braços do pastor, Dans ce bras. nos seus braços. Et lui les élève E ele levanta eles par la foi pela fé vers Christ para Cristo et demande à Christ e pede a Cristo de les bénir. de abençoar eles. Ah, é maravilhoso, hein? Amém. Se nunca foi consagrado quando foi nascido, Só que aí dá a sensação para você tornar o bebê para receber essa bênção na mão do seu pastor. soki ozala consacré te ntango ozalaki mwana moke ezopesa sensation ozwa lipamboli wana na maboko ya pasteur na yo. Ok. Mas vamos ter algumas mães aqui que foram nascidas aqui, que na vez delas levaram também os bebês delas para ser consagrados. É maravilhoso. Além dos cocotindi. Veuillez l'amener pendant que notre sœur joue au piano. Amenez-les. Queiram trazer eles enquanto que a nossa irmã toca no piano o hino, tragam-nos. Et nous pouvons les chanter. Combien connaissent ce vieux chant, ce vieux cantique? Amenez-les. Nós podemos cantar isso. Quantos conhecem esse cântico, esse antigo cântico? Tragam eles. C'est bien. Bem, Maintenant, agora que monsieur et madame Henry Branham que o senhor e a senhora Henry Branham amènent leurs petits ainsi que tous ceux qui ont des enfants qu'ils veulent amener. tragam o seu menino, assim como a todos aqueles que têm crianças que queiram trazer eles. Eh bien, amenez-les directement maintenant pour la consécration. Bem, tragam-nos agora mesmo diretamente para a consagração. Très bien. Muito bem. Isso é hino. Pois ali, Amenez-les, amenez-les. tragam eles, Amenez-les hors le lieu du péché. tragam eles fora do lugar do pecado. Amenez-les, amenez-les. Tragam eles, Amenez les perdus à Jésus. tragam os perdidos a Jesus. Agora, escuta bem. Sikoyoka malamu. J'aimerais vous présenter un autre petit Branham. Gostaria de vos apresentar outro pequeno Branham. La petite Mary, Ella Branham, A pequena Mary Ella Branham. est la fille de mon frère, É a filha do meu irmão, avec sa chère épouse. com a sua cara esposa. Écoutez, mon Branham, ils sont venus ce matin à l'église Eles vieram esta manhã na igreja pour offrir para oferecer en retour de volta la vie de la petite à Dieu, a vida da pequena a Deus, qu'il a leur a donné. que deu ela. Amen. Amém. Nós demos a Deus que nós recebemos, é? Tudo que nós recebemos vem de quem é? E nós devolvemos a Deus. Vos abençoe. Laissez-les. Os pais podem. Laissez-les. Batata bakoekoleka. Laissez tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. C'est te croire sans défaillir, il pourra te secourir. Abandonne
n'était fardeau, attends, laissez-les, 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 fardeau au pied de ton sauveur, sans défaillir, et saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, laissez-les, laissez-les, laissez-les. Os diáconos estão fazendo aqui. De ton sauveur, c'est quoi? Sans défaillir, et saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Ok, são muitos pais, muitos bebês. batata ebele, babebe ebele. Ok, cada casal se apresentou com seu bebê. Chaque couple se présente na bébé na bango. Chamo os diáconos. Nazali kobenga ba diacre. Acho que nenhum diácono nem tem bebê, nasceu. Tem? Se tem diácono que nasceu para ficar na fila. Cuba não tem? Ok. Você sabe o que eu vou fazer? Boebini na gosala. Hein? Sabe? Vocês são fofoqueiros às vezes. Claro, é assim. Eza pensa bongo. Porque aqui tem camalando. Parce que awa kamalando azali. Tem pais de camalando, mas presentemente tem também camalando mesmo. Batata Tem ba kamalando bazali mais moko pensa azali azali Fernando aza kamalando. Por causa da higienização, Pona hygiénisation, não leva isso mal, vou pôr máscara kojango mabete na kolata masque, e depois pe sima não vou conseguir pôr, porque cada bebê tem que mudar a luva, então vai atrapalhar. Vou usar guardanapo, de modo quando termina, vou trocar diretamente. Então, acho que falando isso, um diácono pode pegar o guardanapo para pôr lá, e vou pedir a vocês todos para ficar de pé. Tem que pôr a cada onde que tem os diáconos para pôr guardanapos, porque aquela máscara, quando vai servir para pegar o bebê, vai servir para o segundo bebê? Não. Então não vai servir por nada. Tem que procurar guardanapo muito para pôr lá dentro daquele pacote aí, não tira. O diácono ele próprio, para medida de prudência, vai começar a tirar pouco a pouco. E eu vou começar com Fernando. Vamos aqui nas nossas cabeças. Os diáconos já começam lá. Vão pegar. Pega qualquer bebê. Vamos inclinar nossas cabeças. Vamos fechar nossos olhos. Precisamos de um porteiro para ajudar.
Laissez-les